Olá pessoal, vamos começar uma nova aula sobre o assunto de membrana plasmática, que é a estrutura que envolve todas as células, está presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Todas as células obrigatoriamente têm essa estrutura, é uma das regiões da célula. Ela tem um papel muito importante em todas elas, controlando a entrada e saída de substâncias, algo fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. A composição química de toda a membrana plasmática é semelhante. Principalmente elas apresentam proteínas associadas a fosfolipídios. São os únicos lipídios que têm alguma afinidade pela água. Então, nesse esqueminha que nós chamamos de mosaico fluido, que é o esquema atual da membrana plasmática, até porque a membrana não é uma estrutura rígida, ela tem mobilidade, ela consegue alterar sua forma de acordo com a necessidade da célula. Tá? Então essas estruturas aqui em azul são os fosfolipídios e essas estruturas aqui em rosa são as proteínas. Tanto que a composição química da membrana plasmática é chamada de fosfolipoproteica. Esses fosfolipídios têm essa extremidade azul, que é uma extremidade hidrofílica, que tem afinidade pela água, e essas linhas aqui no meio da membrana são extremidades hidrofóbicas, que têm aversão pela água. Graças a essa característica, eles permitem a entrada da água na célula e a saída da água da célula, sempre que necessário, e ao mesmo tempo impedem que simplesmente a célula se dissolva na água, já que a maior parte de todos os organismos vivos é água. Tá? Então aqui nós temos estruturas fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos. Através da membrana, muitas substâncias precisam passar tanto para dentro da célula quanto para fora. Então, nós temos aqui nesse slide todos os tipos de transporte de substâncias através da membrana. O transporte passivo, ele é caracterizado por não envolver gasto de energia. Sempre que nós ouvirmos falar em gasto de energia em biologia, nós estamos falando desta molécula aqui, que é o ATP, que são moléculas químicas que armazenam energia. E por que ele não precisa de gasto de energia? Porque ele sempre ocorre a favor de um gradiente de concentração. Isso quer dizer que sempre vai passar a substância da onde ela tem mais para onde tem menos. São 3 exemplos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Já o transporte chamado de ativo, ele é inverso ao transporte passivo. Ele tem gasto de energia porque ele sempre ocorre contrariando um gradiente de concentração, ou seja, a substância sempre passará da onde tem menos para onde tem mais. Em alguns casos isso é necessário, como aqui no exemplo, na bomba de sódio e potássio, que garante a polarização da membrana dos neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso, e também nos nossos rins, a reabsorção de glicose, que seria eliminada pela urina, então ela retorna para o nosso sangue com gasto de energia através do transporte ativo. E quando nós estamos falando de substâncias com tamanho relativamente maior, nós vamos falar na entrada dessas substâncias na célula, na endocitose, que tem 2 exemplos, que é a fagocitose e a pinocitose, e na saída de substâncias da célula você tem a exocitose, é quando a célula precisa lançar para fora dela algumas substâncias. Mais à frente eu vou citar um exemplo delas. Aqui nesse slide tem alguns exemplos de substâncias que atravessam a nossa membrana plasmática, como alguns gases, hormônios, outras substâncias químicas. E aqui no próximo slide nós temos um esqueminha que representa as características do transporte passivo e transporte ativo. Você pode ver que aqui no que se trata do transporte passivo, sempre a substância está passando da onde tem mais para onde tem menos. No caso da difusão simples, ela acontece com gases, como o gás oxigênio e o gás carbônico, que sempre passam do meio onde tem mais desse gás para o meio da onde tem menos. E ele passa livremente pela membrana, ele não precisa de ajuda nenhuma. Já as demais substâncias,
como sais minerais, por exemplo, eles não têm essa capacidade de atravessar a membrana, eles precisam de ajuda, por isso que é difusão facilitada. Alguém ajuda na entrada ou na saída deles da célula. E quem ajuda? São essas proteínas aqui. Essas proteínas componentes da membrana plasmática têm várias funções, uma delas é facilitar a entrada ou a saída de determinadas substâncias na célula. E já o transporte ativo está aqui representado. A substância está saindo da onde ela tem menos, está vendo que esse quadradinho amarelo, da onde tem menos, ele está entrando para onde tem mais. Isso é um exemplo que poderia ser da bomba de sódio e potássio. Tá? O sódio entrando na célula para garantir a polarização da membrana ou saindo da célula, tá? Depende da situação. Então, a bomba de sódio e potássio há o gasto de energia, por isso. Aí vamos falar agora especificamente da osmose, é o transporte passivo mais citado dentre todos. A osmose se refere apenas ao fluxo de água para dentro ou para fora da célula. Tá? Sempre passar a água do meio menos concentrado em substâncias para um meio mais concentrado em substâncias. Né? A substância aqui é essa representada pela bolinha vermelha. Então a água vai partir da onde tem menos substâncias para onde tem mais. Sempre na tentativa de atingir um equilíbrio de concentrações. Sempre vai acontecer isso, como esse esqueminha está mostrando. A água vai passar sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Entendendo isso, nós podemos entender o que pode acontecer com algumas células que estão expostas a essas situações. E podemos classificar os meios em que uma célula se encontra de acordo com a sua concentração de substâncias. Se um meio tiver pouca substância em relação à célula, ele é chamado de hipotônico. Então, tende a entrar água na célula, ela sofre um fenômeno da turgência, ela fica inchada e pode até morrer. Por isso que seres vivos que habitam o ambiente marinho não podem viver nos rios, porque isso daqui aconteceria com as suas células e ele simplesmente morreria. Quando há um equilíbrio de concentrações entre a célula e o meio onde ela vive, ele é chamado de isotônico. E quando o meio em que a célula vive tem mais substâncias do que o citoplasma da célula, a célula que vai perder a água. Então ela vai murchar, vai sofrer acrinação e pode até morrer. É muito comum usarmos essa técnica na conservação de alimentos. O uso do sal nos alimentos, como no bacalhau, impede que o alimento estrague justamente por tornar o bacalhau um meio hipertônico. Pelo excesso de sal, qualquer bactéria que se instale naquele bacalhau morre por desidratação, já que ela se encontra no meio hipertônico. Então o alimento não estraga. Por isso que o bacalhau, mesmo fora da geladeira, ele dura muito tempo, porque o sal impede a proliferação de micro-organismos, já que torna esse meio um meio hipertônico. Aí temos aqui novamente o exemplo do transporte passivo, o seu papel no impulso nervoso. Ó, nós estamos vendo o sódio saindo da célula, da onde ela sempre tem menos, do citoplasma, indo para fora, e o potássio entrando na célula, onde ele tem mais dentro da célula. Então, sempre partindo onde tem menos para onde tem mais, para garantir o equilíbrio da polarização da membrana do neurônio e assim permitir que os impulsos nervosos se propaguem. E aqui temos os exemplos da exocitose e da endocitose. A endocitose, a fagocitose no nosso organismo é muito usado em células de defesa, que vão fagocitar invasores, que são os antígenos, fazer a digestão deles e eliminá-los. Quando essa briga de células de defesa com micro-organismos, nós perdemos essa briga, pode aparecer o pus. O pus é um mau sinal, é um sinal que bactérias estão vencendo a briga com suas células de defesa. E algumas substâncias um pouquinho menores conseguem entrar na célula por invaginações da membrana, que caracterizam a pinocitose. E no caso da exocitose, é muito comum as células usarem esse processo para eliminação de hormônios, de anticorpos que vão atuar em outras regiões do organismo e não dentro daquela célula. Tá, pessoal? Então, um abraço para vocês e até semana que vem.